Olá, seja bem-vindo à Rede Alesp. Quase um ano depois do primeiro caso de Covid confirmado no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial de duas vacinas, a Coronavac, da China, e a AstraZeneca, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Para nos esclarecer dúvidas desse momento importante para toda a humanidade, o Alesp Cidadania recebe o pesquisador da USP, doutor em farmácia e biossegurança, doutor Gustavo Alves. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite e vamos procurar aqui tentar esclarecer algumas questões importantes, não só com relação à vacina, mas à própria pandemia de Covid-19. Recebemos também o deputado recém-empossado aqui na Alesp, o deputado Murilo Félix, do Podemos. Seja bem-vindo, deputado. Olá, muito obrigado por essa oportunidade para que podemos discutir algo tão importante que é a vacina contra o coronavírus. Recebemos também a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que é membro da Comissão de Saúde. Seja bem-vinda, deputada. Agradeço o convite, agradeço a disponibilidade do doutor Gustavo de nos iluminar com as suas informações e desejo muita felicidade e sorte no mandato do colega Murilo. Seja bem-vindo. Que bom, saúde a todos que nos acompanham. Começar saudando o doutor Gustavo, que hoje é o dia do farmacêutico, é um dia importante para essa categoria que tanto nos ajuda aí no nosso dia a dia, que nos orienta ali no nosso dia a dia, um profissional essencial. Parabéns, doutor. Doutor, recentemente os pesquisadores encontraram uma nova cepa da Covid em algumas partes do mundo. Isso pode comprometer a eficácia das vacinas que a gente tem aqui à disposição? A urgência na imunização pode conter essa mutação que eventualmente o vírus pode apresentar? Veja bem, novamente obrigado pelo convite aqui, o doutor Murilo Félix, a Janaína Pascoal também. O vírus, ele tem, a característica do vírus é o parasitismo, né? Então o vírus ele precisa de, em tese, estar dentro de uma célula para ele se multiplicar, para ele se replicar e a vacinação em si, ela dentro das opções que a gente tem hoje, a Coronavac, a própria vacina de Oxford e outras vacinas genéticas que estão sendo trabalhadas em outros países, elas conseguem conter o avanço e a multiplicação do vírus. Entretanto, é sempre importante lembrar que essa velocidade de propagação ou essa velocidade de vacinação ela é imperativa para que a gente consiga deter o avanço e a contaminação para populações maiores. As cepas, novas cepas, até dezembro agora tinham sido identificadas 19 novas linhagens de vírus, até dezembro, 19. Só na África do Sul, um tipo só de linhagem teve 22 mutações. E na Inglaterra a gente encontrou outro com 17. Então essas mutações elas fazem parte de um processo de sobrevivência do vírus. O vírus, cada vez que ele infecta uma pessoa, ele vai buscar uma forma variada, uma forma que possa mantê-lo ativo e fazer com que ele consiga continuar se replicando. Isso é uma característica normal do vírus. Agora, o que é importante dizer é que essas vacinas que a gente está usando hoje, no caso específico da Coronavac, por elas terem um mecanismo voltado quase que totalmente para aquela proteína spike, que é aquela proteína que faz a conexão com a enzima conversora de angiotensina, quando começa o processo de infecção, nós temos outras opções onde o vírus pode estimular a formação de anticorpos. Então, eu digo assim, não há um tom alarmista ainda. Eu vi um cientista americano dando um bom exemplo. Essa proteína é como se fosse uma chave e fechadura. Então, se hoje as vacinas deixariam de fazer algum tipo de efeito, porque essa chave, que é a vacina, não vai encaixar na fechadura, que é essa proteína spike, nós temos outras 9 ou 10 portas para entrar nessa sala, que seria o vírus. Então, teoricamente, a gente ainda tem outras oportunidades, através do mecanismo do vírus, de criar anticorpos e criar imunidade. Ótimo esclarecimento, é um alívio o esclarecimento, na verdade. Deputada, a senhora defendeu nas suas redes sociais que a vacinação ocorre em todos os estados de forma proporcional. A gente sabe que tem uns estados que têm mais recursos do que outros. São Paulo mesmo é um estado que tem bastante recurso e aí pode socorrer, por exemplo, Manaus, que tem, o Amazonas, que tem uma limitação de recurso um pouco maior. E aí, a senhora avalia que essa ajuda mútua é fundamental para a gente superar essa doença de uma maneira mais igual?
Não, com certeza a solidariedade entre os estados, ela não só é uma realidade como deve ser aprimorada, mas é importante lembrar que o plano de vacinação é nacional, né, como todos os demais. Então, ele é orientado, organizado pelo Ministério da Saúde. Essa proporcionalidade que eu sustentei nas redes, ela tem a ver com o número de pessoas de cada estado, haja vista a insuficiência por hora do número de vacinas. Eu até tenho falado que aquele falso problema que se criou no início dessa discussão sobre a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade, agora a gente demonstra cabalmente que é falso, porque nem para quem quer nós temos vacinas. Iniciou-se a vacinação. Em algumas cidades, pessoas não prioritárias literalmente furaram a fila, provando que a esmagadora maioria quer se vacinar. Então, assim, para que levar para o Supremo o debate de obrigatoriedade? Para que assustar as pessoas com uma suposta vacinação à força? A maioria quer se vacinar. Seguindo a prioridade, essa maioria, aos poucos, será vacinada. Aqueles que ainda têm algum temor poderão acompanhar a vacinação dos primeiros e constatar que não há efeitos adversos. Quero crer que não haverá, espero que não haja, tudo leva a crer que não haverá. Mas isso vai trazendo maior tranquilidade àqueles que ainda têm algum temor. Então, é um processo tão natural, tão mais tranquilo do que, infelizmente, se anunciou num primeiro momento. O ideal agora, o interessante é que nós consigamos estabelecer essas prioridades, seguir essa prioridade e buscar esses insumos para conseguir vacinar a população, porém sem esquecer dos outros caminhos, porque deu-se um espaço tão grande, uma importância tão grande para as vacinas, o que é relevante, mas assim... E a gente acaba esquecendo, primeiro, da necessidade de manter a prevenção, com distanciamento, máscara, álcool, comportamento responsável, evitar aglomeração, evitar eventos, festividades neste período, e também atender precocemente e medicar quem já tem a doença. Eu quero aproveitar esse espaço precioso da Rede Alesp para deixar muito claro que quando nós falamos em tratamento precoce ou tratamento no início da doença, a palavra tratamento, por óbvio, se aplica para quem já está doente. Então, ninguém está defendendo que pessoas tomem remédios de maneira preventiva, como se fossem vacina. Não é isso, tá? Então, tem o comportamento responsável, a vacinação, que nós estamos trabalhando fortemente para que seja universal, no país, e o tratamento de quem já tem a doença, porque acabou criando aí uma politização desses temas todos e algumas pessoas também equivocadamente seguem falando para ficar em casa, porque vírus, porque não tem remédio que combata vírus, e a gente pode levar para o outro extremo. É péssimo que se tome remédio sem precisar? Certamente, mas também é péssimo que aquele que precisa não seja medicado e não seja tratado. Então, quem tem a doença, quem tem os sintomas, tem que procurar um posto médico, procurar ajuda para que o médico, analisando o quadro geral, decida qual caminho tomar. Essa observação é muito, muito pertinente, deputada, é muito importante, até porque havia no começo, as pessoas acho que se pegaram nisso, de que era preciso ter, para ir a um hospital, algum sintoma respiratório. E aí a gente percebeu que isso poderia ser tarde demais. Então, isso também é uma observação muito importante para que a gente faça para as pessoas, porque parece que se a gente fala... Olha, foi liberada a vacina, então vamos tirar a máscara, vamos deixar o álcool gel. Isso não é possível nesse momento ainda. E não será possível nem depois de tomar a vacina imediatamente. Então, quer dizer, essa observação é muito importante. Deputado Murilo, o senhor também fez colocações nas redes sociais e demonstrou a preocupação principalmente com relação às Santas Casas, essa possível queda de arrecadação das Santas Casas. O senhor acha que pode haver um comprometimento do atendimento com um recurso menor?
Olha, Melissa, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com a nossa deputada Janaína Pascoal. É um prazer também estar nessa entrevista junto ao Dr. Gustavo. E em relação à sua pergunta, nós temos uma situação muito complexa em todas as santas casas do estado de São Paulo. O governo do estado disse que está fazendo essa redução, só que essa redução do repasse do ICMS não está relacionada ao Covid, aos repasses de recursos e ao tratamento do coronavírus, seja através de um trabalho para remediação, um trabalho para tratamento ou também de prevenção. Mas o que eu tenho percebido, eu já conversei com mais de 20 prefeitos, já conversei com provedores de santas casas da região, inclusive no interior de São Paulo, e o que me preocupa é o seguinte, essa redução acaba impactando sim, porque o coronavírus, essa pandemia que nós estamos tendo, ela também gera um impacto na economia. E muitas pessoas, ao longo do ano passado, perderam seus empregos, tiveram uma redução na renda da família e, devido a isso, passaram a aderir, saíram do plano de saúde particular e passaram a aderir ao próprio sistema do SUS. E passaram a frequentar as santas casas em todo o estado de São Paulo. Então, muita gente passou a frequentar o SUS, o Sistema Público de Saúde, as santas casas, por outras questões de saúde. Só que em um momento onde não houvesse pandemia, essas pessoas iriam atrás de um plano de saúde, iriam tratar na rede privada. Ou seja, 2020 e 2021 nós tivemos um aumento de gasto necessário, um aumento nas despesas por parte dos provedores. Eles tiveram que tomar um cuidado muito grande na gestão da saúde pública aqui no Brasil, e eu digo aqui em especial no estado de São Paulo, onde eu tenho conversado com os prefeitos e médicos e provedores. Além disso, o preço dos medicamentos aumentou. O preço dos IPIs aumentou. Se a gente avaliar o preço das máscaras, por exemplo, foi absurdo. E diante de tudo isso, é claro que isso, se for analisar, não está diretamente ligado ao coronavírus, ao tratamento, mas está de forma indireta. E esse custo aumentou muito. Por isso que eu entendo que 2021 é um ano em que, em nenhum momento, nós podemos reduzir qualquer tipo de repasse para o SUS, para a saúde pública, e para todos os órgãos que, de uma forma ou de outra, compõem todo o sistema de saúde pública no estado de São Paulo. E essa é uma preocupação grande que eu tenho. Essa redução, além de ser necessário que se volte atrás, nós precisamos, de certa forma, sensibilizar o governo do estado para que faça isso, é necessário que se aumente o investimento. Eu falei muito em 2020, conversei com alguns médicos lá de Limeira, conversei hoje, inclusive, com o secretário de Saúde, Dr. Vitor, que faz um trabalho exemplar na cidade, que nós iremos tratar ainda com as sequelas das pessoas que tiveram o coronavírus. Então, há uma questão importantíssima, a vacina, isso é fundamental que se discuta isso, mas nós temos uma outra questão, que são milhares de pessoas que tiveram o coronavírus, passaram por esse trauma, foram atendidas, e essas pessoas, em uma boa parte, aqui nós temos o Dr. Gustavo para complementar a minha resposta ou até me corrigir, mas a questão é a seguinte, nós temos pessoas que tiveram o coronavírus e tiveram uma sequela, e é fundamental agora que o governo do estado e também o governo federal façam um trabalho no tratamento dessas pessoas, para que se amenize as sequelas. Eu conheço pessoas que hoje têm problemas de respiração, eu tive familiares que tiveram coronavírus, cito aqui o meu pai que teve o coronavírus, eu acompanhei todo o processo dele tratando essa doença, e hoje ele tem uma sequela e ele trata isso. É claro que é algo que com o tempo será resolvido, mas é preciso que o Estado, o governo do Estado de São Paulo, o governo federal estejam na linha de frente. E essa redução de repasse de recursos para as santas casas eu vejo com preocupação, porque eu entendo que, inclusive, são as santas casas em todo o Estado de São Paulo e também os hospitais públicos como um todo que farão um trabalho tratando essas pessoas com as sequelas do coronavírus. E é preciso que se aumente o investimento. Doutor Gustavo, só antes, comentando o que o deputado está falando, é importante, de fato, a gente ter esse olhar, porque o impacto não tem como deixar, o recurso pode não ir diretamente para o combate à Covid, mas está ali envolvido ali na estrutura do hospital, para o funcionamento do hospital, né? Então, é uma observação muito importante para todos nós. Doutor, qual que é o número de ouro da vacinação? Qual que é o percentual que o governo precisa buscar para a gente chegar na tão chamada imunidade de rebanho? É uma pergunta muito boa. Eu, até antes de responder essa pergunta, vou pegar um pouquinho do que a deputada Janaína falou com relação
essa questão da proporcionalidade, né? Você sabe que, quer dizer, não adianta eu vacinar 500 mil profissionais de saúde em São Paulo e vacinar 25 mil pessoas no Amapá, 15 mil no Mato Grosso. A gente acaba até ouvindo algumas coisas do tipo, é como se fosse uma amostra grátis que eu estou dando, né? Eu estou aplicando muito aqui e lá, e me lembra muito isso, guardadas as devidas proporções, a história do Ebola. Você sabe que o Ebola ele foi descoberto em 1976, às margens do rio Ebola, lá na República Popular do Congo, um dos países mais pobres do mundo, né, por um pesquisador Peter Piot, um belga. E essa doença, ela continua matando muita gente anualmente, até que em 2016 os americanos resolveram fazer um protótipo de uma vacina para o Ebola. Por que demorou quase 40 e tantos anos para se fazer essa vacina, 46 anos? Porque o Ebola começou a chegar na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente não pode ter esse mesmo pensamento, como eu disse, fazendo uma analogia, mas guardar devidas proporções, com relação ao Covid. Eu não posso, a distribuição tem que ser equitativa, eu tenho que vacinar todas as pessoas, eu não posso, até porque, infelizmente, esses locais de menor renda são os locais onde falta oxigênio, onde falta aparelhamento do sistema de saúde, profissionais de saúde, etc. O número de ouro é um número, eu não diria que é um número abstrato. O que a gente pode assegurar é o seguinte, a imunidade coletiva, ou como ela é chamada, imunidade de rebanho, ela poderia até vir sem vacina, só que às custas de muito prejuízo humano, muita morte. Você teria que ter 70% das pessoas com anticorpo criado e os outros 30%, muitos estariam hospitalizados, mortos ou com sequelas. Com a vacinação, depende da vacina. Você perguntar, Gustavo, com a Coronavac, qual é a imunidade de rebanho? Se ela hoje tem uma proteção global de 50,38, 50,4, que foi o que foi divulgado, e esses números vão mudar, que agora a gente vai começar a vacinar mais gente e tal. Eu preciso contar com uma quantidade de pessoas, um número muito maior vacinado. Eu tenho que vacinar 70, o número hoje é 70, 75% da população. 75% é o número médio. Vamos imaginar que eu vacinasse todas as pessoas com a vacina da Moderna, que é 92% de eficácia. Eu poderia vacinar 55%, 60%. Então depende muito esse número da eficácia da vacina com relação ao público que você vai precisar vacinar. Coronavac, mais ou menos 70%. Agora, é o que você falou, que a deputada disse. Quantas pessoas serão vacinadas? Como será o plano de imunização? Adesão, porque tem muita gente que ainda diz que não vai tomar vacina. Muita gente hoje diz nas redes sociais comigo, não vou tomar vacina porque essa vacina é da China, e aí mal sabe que a maioria da matéria-prima que você tem hoje de medicamento em geral é da China, enfim. Então eu acho que em relação a esse número, pensando em Coronavac, nós estamos imaginando em 70% da população. É bastante, principalmente considerando os números que a gente vem acontecendo de outras vacinas, né? A gente tem chegado a em torno de 60% em outras vacinas. Hoje mesmo a Prefeitura de São Paulo liberou um decreto que condiciona a rematrícula à carteirinha de vacinação. Então, dessa forma, eles pretendem que aumente aí esse percentual de pessoas vacinadas, né? Então, posso fazer um outro comentário? Claro, por favor. O próprio projeto, o plano de imunização do Ministério da Saúde, ele determina que não haja uma coincidência de vacinas pela questão do próprio sistema imunológico, não suportar ou trazer alguns outros danos. Então, em tese, eu não vou poder tomar outra vacina num tempo de até 14 dias. Isso é um dado muito importante. Sim. Tem sido pouco divulgado. Então, eu vou entrar no plano de imunização, vou tomar uma vacina, sei lá, vacina para hepatite. Então, eu só vou poder tomar a vacina Coronavac ou a vacina que estiver sendo usada daqui a 14 dias e vice-versa. Muito importante essa informação, até para não haver nenhum outro problema, né? Porque a gente está ali ainda num período que a gente não está observando, a gente sabe que tem ali os efeitos colaterais, que podem ter os efeitos colaterais, tem os efeitos colaterais que são dentro do normal de uma vacina, uma febre, uma intercorrência ali do corpo normal, mas que a gente precisa saber se pode haver uma mais grave com a mistura aí de outras vacinas. Enfim,
É importante a gente ter essa informação. Deputada, a senhora, desde o começo, a senhora defendeu muito que os hospitais fossem melhor aparelhados ao invés de ser feitos os hospitais de campanha. A senhora falou muito sobre isso, a senhora defendeu muito sobre isso. E aí eu queria saber, e aí a gente está vivendo essa questão da segunda onda e que pode vir, mesmo com a vacinação, a gente pode ter essa segunda onda forte no estado. Eu queria saber se a senhora permanece com esse pensamento ou se, nesse caso de emergência, a gente pode, de repente, colocar os hospitais de campanha de novo para funcionar. Eu acho que a existência da segunda onda é a prova de que eu estava certa, né? Eu votei contra o decreto de calamidade pública no estado, votei contra para a capital, porque entendi que os projetos vieram amplos demais, dando poderes demais para o executivo, não vinculando os milhões que foram liberados, e respeito a opção que foi feita pelos gestores, foi uma opção que acabou norteando gestores no Brasil inteiro e em várias partes do mundo, de investir esses muitos milhões em hospitais de campanha, que são provisórios, né? Aqui em São Paulo houve alguns que funcionaram por um mês, uma estrutura caríssima, milionária, que nós até investigamos aqui na CPI das quarteirizações, e desde o primeiro momento, ainda na CCJ, antes de votar o decreto de calamidade, eu dizia: façam adenda a esse projeto, determinando que os recursos serão utilizados nos equipamentos existentes, porque nós poderemos atender, né, uma eventual segunda onda e outros problemas de saúde. Né? Porque, assim, algo que tem que ser dito, aí complementando até o que o colega Murilo falou, houve uma... Como é que eu posso explicar? Com aquela suspensão dos assim chamados tratamentos eletivos, que muitas pessoas entendem como sendo perfumaria, mas não são, haverá, né, um boom, né, de demandas do sistema de saúde. Cânceres que não foram diagnosticados lá atrás e já serão diagnosticados numa fase mais adiantada, né? Cirurgias que precisavam ter sido feitas e não foram, vão ter que ser agendadas. Então, esses 12% que foram cortados nos repasses referentes à área de saúde não Covid, né, eles vão fazer mais falta agora, porque a demanda vai aumentar. Então, se esses dinheiros tivessem sido investidos nos equipamentos permanentes, nós estaríamos em outra situação. E aqui, sendo justa, né, São Paulo está numa situação muito mais confortável do que outros estados da federação, mas poderíamos estar ainda melhor. Então, eu mantenho a posição, é uma crítica respeitosa, uma divergência, né, respeitosa, mas eu penso que a segunda onda prova que eu estava com a razão. Uhum. Essa demanda represada, ela vem chegando por aí. Sim, e aí você abre um monte de posto, um monte de leito em hospitais que hoje não existem mais. Por exemplo, eu fui a Sorocaba. Em Sorocaba recebi a informação de que o hospital de campanha foi montado de uma forma que possibilita remontar rapidamente. Né? Ok, menos mal. Mas e os tantos hospitais que há no estado que poderiam ter sido aprimorados, né? Andares serem ativados, alas inteiras, equipamentos adquiridos, para a população poder utilizar, entendeu? Agora e depois. Então, realmente é preocupante que esse corte ocorra neste momento. Não obstante, faço aqui a mesma crítica que fiz durante a CPI, não é porque as Santas Casas são entidades de natureza jurídica privada, como também são as OSs, que não devem se submeter aos limites que os hospitais públicos têm que observar. Né? Tem dirigentes, não estou generalizando, mas que ganham salários muito além do teto constitucional. Então, às vezes, o governador, o secretário de saúde, a própria base do governo aqui justifica esses cortes nos abusos. Né? Só que esses cortes acabam punindo quem trabalha corretamente. Corta 12% de todo mundo, daqueles que abusam e dos que não abusam. Quem paga? O povo. Então a gente tem que fazer essa discussão de mérito, sabe? É dinheiro público que mantém essa Santa Casa? Amigão, não vai poder ganhar 100 pau por mês.
Entendeu? Ah, mas é entidade privada, amigão. De onde é que vem o dinheiro que mantém essa Santa Casa? É recurso público. Não vai ganhar 100 pau por mês. Entendeu? Então, assim, essa discussão tem que ser feita com clareza. E Com até certeza. se você me permite, deputado, desculpe, Não, Melissa, por só favor. fazer um complemento. Eu conversei com várias lideranças de Santas Casas, em Rio Claro, por exemplo, que é uma cidade importante no interior de São Paulo. Nós temos uma situação, para vocês verem, em que é uma Santa Casa que recebe menos recursos do que outras Santa Casas de municípios menores. Então, há muitas decisões que são feitas na área da saúde que não estão sendo avaliadas dentro do ponto de vista técnico. Isso é fundamental, porque nós temos que parar de tratar a saúde. É claro que existem decisões políticas importantes que devem ser feitas, mas é preciso que se valorize cada vez mais os médicos, o corpo técnico para tomar de decisão, inclusive no repasse de recursos. Então eu percebi bastante, acompanhando os recursos que são destinados do governo do estado e também do governo federal para os municípios no interior do estado, que eu acompanho mais o interior de São Paulo, e eu percebo que nós temos municípios com o atendimento maior de pessoas, municípios que atendem inclusive municípios ao redor, em que eles recebem um repasse do governo do estado ou do governo federal, inclusive as Santas Casas e hospitais também, UPAs, UBSs, eles acabam tendo um repasse menor do que municípios menores, que às vezes acabam tendo um alinhamento maior com o governo do estado ou o governo federal. E são vidas, por isso que eu tenho sempre dito que é fundamental que a gente pare de se polarizar as situações políticas neste momento. Nós temos que somar forças, o governo do estado tem que se sensibilizar, estar mais próximos dos secretários de saúde em toda a região do estado. A nossa deputada Janaína disse muito bem que é uma questão que esses investimentos que foram feitos, inclusive no meu ponto de vista, há uma necessidade de que esses investimentos, que as prefeituras receberam esses recursos, as Santas Casas receberam esses recursos. Se há algum tipo de má destinação do recurso, aí cabe a fiscalização e não a redução do repasse. É isso que me preocupa. Eu acho que nós teremos um ano de 2021 onde nós já aprendemos isso, nós vivemos isso em 2020. A saúde ela é fundamental na vida das pessoas e é o maior investimento que um poder executivo, seja municipal, do estado ou federal, deve focar. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas depois do intervalo, deputado, eu quero que o senhor me fale da ciência, do investimento para a ciência. A gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí. Estamos de volta com a LESP Cidadania. O deputado Murilo Félix estava falando no final do bloco anterior sobre a redução de repasses para Santas Casas. Mas, deputado, e a questão da ciência? A gente está vendo que a ciência pautou muito a nossa vida durante esse ano. A gente elevou o patamar da ciência, não que não tivesse uma importância muito grande, mas hoje a gente fala praticamente como projetos de cientistas, né? Como é que como é que o senhor vê essa questão do investimento também na ciência? Olha, a gente percebe que depois de 2020 ficou cada vez mais claro que é fundamental que haja investimento na ciência e com prioridade total na saúde. Isso é fundamental. E sabemos que quando se investe na saúde, através principalmente na prevenção, esse investimento, além de priorizar o bem-estar das pessoas, porque a pessoa vive melhor, evita que ela tenha certas doenças ou descubra as doenças antes, isso é fundamental também porque fica até mais barato para o Estado fazer a gestão da saúde. Fazer o tratamento de forma desordenada, fazer um tratamento onde a pessoa às vezes aguarda um tempo muito longo na fila de espera para qualquer tipo de tratamento, inclusive aqueles mais complexos em que a pessoa pode perder a vida, esse problema que nós temos, que já se alonga, já faz muito tempo que nós temos isso, sempre tivemos esse problema na saúde, gera um prejuízo para a vida da pessoa, porque às vezes são casos em que fica completamente irreversível o tratamento, além disso ficar mais caro para o Estado. Por isso que
é necessário que se invista cada vez mais na ciência e na saúde. Nós temos aqui o Dr. Gustavo, que para mim está sendo um prazer falar com ele, assim como a nossa deputada, e ele está na linha de frente de pesquisa, é um pesquisador da USP. E são os pesquisadores das mais diversas instituições no país e fora do país que salvam vidas. E eu vi diversos casos no país, vou citar um caso aqui que nós tivemos em São Carlos, de um pesquisador, que era aquele caso da cura do câncer, que era fosfetanolamina, que eu me lembro muito bem. Eu não sei se aquilo daria certo ou não, mas o que eu estou questionando aqui foi a dificuldade de um pesquisador conseguir colocar uma ideia, uma pesquisa em prática no país. E a gente avalia, acompanhando inclusive os países que foram os primeiros que conseguiram desenvolver essa vacina do coronavírus, e é claro que nós temos excelentes profissionais aqui no Brasil, estamos vendo o trabalho que muitos profissionais estão fazendo no país, mas essas vacinas que foram desenvolvidas, seja na Inglaterra e em outros países também, a gente aprendeu e tem aprendido com esses países que eles têm um desenvolvimento econômico melhor do que o Brasil, as pessoas acabam tendo uma saúde melhor, passam a viver mais, justamente porque o Estado, seja as prefeituras, as instituições federativas, os estados, ou também a ordem federal destes países, investe com prioridade na saúde e na ciência. Então, esse trabalho preventivo é o que faz com que o nosso país se desenvolva como um todo. Isso, e na minha opinião, falta não só, e eu falo aqui na classe política, eu sou político, todos nós políticos temos essa obrigação de termos mais empatia pelo que as pessoas estão passando. Veja, são vidas que nós estamos vendo. Então, é claro que quando a gente vê a imprensa divulgando, e aí está o trabalho fundamental da imprensa, a gente percebe que muitas vezes são tratados como números as situações. E eu vi situações no interior de São Paulo, vi isso em vários municípios em que faltou respiradores, em que nós vimos, a nossa deputada mencionou muito bem, os municípios receberam recursos e teve município que não sequer comprou a quantidade necessária de respiradores. O que eu quero dizer aqui, a sua pergunta é muito correta, Melissa. Nós temos uma lição de vida agora, todos os políticos. O coronavírus foi uma lição para nós. A partir de 2021, e eu espero isso, do governo do Estado, do governo federal, das prefeituras, dos gestores públicos, é fundamental que se invista na ciência e na saúde. Nós precisamos valorizar os nossos professores, os nossos pesquisadores. É através deles que o Brasil vai se desenvolver na saúde da pessoa humana, na economia, na educação. É dessa forma que os países que nós avaliamos no mundo afora estão cada vez avançando mais. E a gente fica na dianteira dependendo de outros países, inclusive nos tratamentos de doenças aqui no Brasil. Colocando uma pimenta aí nessa discussão, ainda falando sobre o investimento na ciência, a gente viu que aqui nas universidades do estado de São Paulo, a gente desenvolveu respiradores, esses respiradores até foram designados para Manaus, foi muito bacana isso. E aí, se a gente tivesse um investimento maior na ciência, será que a gente não poderia ter a nossa vacina? Deputada, o que a senhora acha? Então, gente, eu sou um pouco mais dura, sabe, nas análises. Eu acho que o Brasil investe bastante em saúde. País nenhum tem um SUS. Mesmo nessa crise toda, eu entendo que a nossa reação foi diferente da dos outros países. Foi melhor. Podem concordar, podem discordar. Mas eu penso que em termos proporcionais, muito embora tenhamos um número elevadíssimo absoluto de vítimas, em termos proporcionais, por 1 milhão de habitantes, nós não estamos na dianteira desse terrível ranking. E isso tem a ver com o sistema de saúde universal, tem a ver com a existência do SUS. Muitos especialistas reconhecem essa diferença para mais do Brasil. No que concerne à ciência, me parece também, e aí eu vou ser dura e sei que serei criticada, que é um pouco de comodismo do cientista também. Não é só uma questão de recursos. Eu sou professora universitária e eu encontro muitos mestrados bem feitos, e aí o pesquisador repete no doutorado o que fez no mestrado. E ninguém questiona.
né? Você vê professores sendo aprovados com titularidades que não têm originalidade e ninguém questiona. Então, tem um pouco também, né, de falta de cobrança da originalidade, do dever de inovar. Vou falar algo polêmico aqui, sou da área de humanas, mas entendo sim que os recursos públicos, na hora de você dividir, de você destinar para bolsas, que você tem que priorizar aquelas áreas que têm mais impacto social, mais retorno, né? Então, assim, eu lembro tanto de gente com bolsa para fazer a mesma pesquisa, legalização de drogas. Pega esse tema, né, e faz esse recorte, vê o tanto de bolsa, dinheiro público, para fazer essa pesquisa. Aí você vai ler, um citando o outro, um repetindo o outro. Qual é a importância para a sociedade? E aí faz a conta do tanto de bolsa. Então, assim, tem que investir em ciência, não tenho dúvida, mas tem que ter um pouco de pragmatismo, sabe? Tem que ter um pouco de pragmatismo, tem que ter autocrítica. Eu sou defensora da autonomia das universidades, para que não haja nenhum tipo de autoritarismo, como já houve no passado recente. Nós não queremos ter de volta, não importa se de direita ou de esquerda. Mas a crítica à universidade, né, fazer esta necessária crítica, não é invadir a autonomia. E toda vez que alguém tenta fazer essa crítica, é visto como um interventor, né? Então, assim, houve cortes recentemente nos repasses para a ciência. Eu consegui, a duras penas, com o apoio de vários colegas, mudar o 529, que foi um projeto polêmico aqui na casa. Depois houve cortes no orçamento, votei contra esses cortes, então não estou defendendo os cortes, mas que a maneira de distribuição desses recursos precisa passar por uma crítica construtiva, precisa. Né? Então, porque fica assim, é ciência, qualquer pesquisa é ciência. Você tem direito de pesquisar o que você quiser? Tem, com seus recursos. Então, o cidadão já faz faculdade pública, paga por quem nunca vai ter acesso a ela e ainda quer bolsa para pesquisar algo inútil para a sociedade. Sabe? Então, assim, é um posicionamento duro, né, polêmico, mas que alguém tem que ter coragem de falar. Sim. Doutor Gustavo, a gente teria condições de ter a nossa própria vacina? Sem dúvida. O exemplo, acho que prático disso é que 1 mês e meio após a Covid-19 foi detectada 31/12/2019 em Wuhan, na China, né? 1 mês e meio depois, aqui na USP, aqui em São Paulo, nós mapeamos o código genético do vírus. Se você pensar que o DNA, nós levamos quase um século para definir a estrutura dele, foi em 1953, nós mapeamos um vírus em 1 mês e meio. É um negócio fantástico isso. Já temos exame para detectar Covid pela saliva. Quer dizer, nós temos a tecnologia, eu acho que a ciência, complementando o que a deputada disse, indo um pouco mais além, complementando se você me permite, o seu raciocínio. Por favor. Eu acho que ciência é uma questão também de você incorporar o que é ciência lá no estudante. Lá no carinha que está no ensino fundamental. Você pega, por exemplo, Coreia do Sul, Canadá, Estados Unidos. Eles chegam até a média de 1 projeto de inovação por aluno no ensino médio, que seria o nosso colegial. Projeto de inovação. Então ele já é embutido na cabeça dele, já é colocado que a ciência ela é algo que deve gozar desse princípio da inovação, de você trazer benefício para a sociedade. Veja que os grandes cientistas brasileiros, e são muitos, se a gente pensar em Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Suzana Herculano Roosevelt, os grandes cientistas brasileiros, eles se tornaram cientistas porque eles defenderam isso como um ideal, uma bandeira. E aí acho que, em cima do que você disse, que eu concordo muito, eu sou professor universitário também, e eu vejo essa questão do continuismo, da falta de originalidade, quer dizer, a gente não se busca exatamente o que precisa. E aí mais um ponto que eu gostaria de falar para que o Brasil então pudesse não só fazer a vacina, porque a vacina é uma coisa pontual, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer e tem condições e já fez, como biodiesel, a soja transgênica, tanta coisa, o milho híbrido, tanta coisa que a gente já fez importante, é aliar o trabalho da universidade à iniciativa privada.
Você vê que nos países onde a ciência ela caminha rapidamente, ela nem caminha, ela explode, é porque você busca... O Gamaleya Institute russo, da Sputnik V, é um instituto junto com uma empresa privada. Moderna, Pfizer, universidade. Quer dizer, não dá para você fazer uma coisa só dentro do laboratório da universidade, até porque hoje nas universidades os recursos muitas vezes são escassos. A gente vê em ambiente de universidade que a geladeira é trancada, porque só eu uso... É a minha geladeira... É uma pobreza. Você já viu isso? É uma pobreza espiritual. Essa é a minha geladeira. A sua é aquela... Cada um tem uma chave, um cadeado na geladeira. Eu não estou falando da universidade, sabe? Eu estou falando de grandes universidades. Então, essa coisa de você trazer iniciativa privada, de você buscar uma patente, sabe? Pensar grande, a gente realmente falta isso aqui no Brasil. Ou seja, tem condições de fazer muito mais do que a vacina do Covid. Tem muito mais coisas, a gente tem condições, cabeça para isso. Aproveitar e fazer uma pergunta para o doutor? Eu tenho recebido muitos e-mails, doutor, perguntando o seguinte: Janaína, por que agora que tem que correr atrás dos insumos na China? O Butantan não poderia desenvolver estes mesmos insumos? Né? Como eu não tenho conhecimento técnico para dar essa resposta, eu passo para o senhor. Porque quando eu fui visitar o Butantan, fiz uma visita longa lá. O que eles me disseram? Que havia o plano, porque hoje eles estão apenas invasando a Coronavac, mas havia o plano de eles desenvolverem a vacina integralmente no Brasil. E já estavam até se preparando para isso. E agora essa luta pelos insumos, um jogando culpa no outro, que não é o nosso objeto aqui. O Butantan hoje, doutor, tem condições de desenvolver? Esses insumos já estariam acessíveis no mercado, entre aspas, assim, nacional? O Butantan, tecnicamente, ele tem condições de desenvolver. O que acontece é que, como se trata de uma substância, de um produto novo, ou de um conjunto de substâncias, que a gente está falando de uma substância única, ainda guarda algumas questões relacionadas à patente, à reserva da pesquisa em si, mas a partir do momento agora desse primeiro lote, né, quando a gente vai começar a usar a nossa planta agora, sim, nós vamos ter condições de desenvolver isso aqui. Uhum. Diferente, por exemplo, se você me perguntasse da vacina de Oxford, que aí eles usam um banco de semente de vírus, que aí é específica, num local, tanto que essa que está presa lá na China, né? Parece que é só março que vai ser liberada. Na Índia. Na Índia, aliás, na Isso. Índia. E na China também. Na China também tem alguns insumos que vão vir da China. Na verdade, esse banco de sementes de Oxford é da Índia, não é o mesmo da Oxford que está usando na Inglaterra. Então, tem condições tecnicamente, sem problema nenhum. Basta agora meio que ter a receita do bolo, né? Que isso é um projeto de patente para desenvolver aqui. O Butantan tem plenas condições. Doutor, a gente viu os especialistas falando aí desde o começo que o intervalo entre a primeira e a segunda dose seria de 21 a 28 dias. Exatamente. Alguns falaram, dependendo do tipo de vacina. Na Inglaterra, começaram a fazer essa vacinação com essa previsibilidade, porém eles já modificaram. O senhor acha que isso é possível acontecer no Brasil? Tem algum problema de um espaçamento assim tão grande? O que isso significa? Por que eles tiveram essa mudança? Alguns falaram que precisavam dar mais vacinas, dividir melhor as vacinas. É só isso ou tem alguma outra questão envolvendo aí essa divisão entre a primeira e a segunda dose? Até acidentalmente eles perceberam que a primeira dose ela tinha uma concentração menor do que tinha sido determinada e ela trouxe os resultados como se fosse a concentração que eles desejavam. Foi até um achado positivo, né? Foi até um achado que surpreendeu positivamente. O espaçamento, vamos tratar das duas vacinas de novo, porque não dá para a gente colocar de maneira singular para os dois casos. Para a vacina de Oxford, eles estão apostando na ideia de expandir para até 3 meses o intervalo da primeira para a segunda, porque acredita-se que a primeira vacina ela conceda uma imunidade, uma resposta imunológica, a formação de anticorpos, ativação do sistema imunológico mais elevado se esse espaçamento for maior. Mas aí existem críticas da própria OMS que nos seus protocolos não preconiza que esse espaçamento seja tão grande. Qual é o risco? O risco é de você prejudicar justamente a imunidade coletiva, a chamada imunidade de rebanho, porque você não consegue dar devida proteção na mesma escala que você daria com 14 ou 21 dias se você espaçar mais tempo. É como se você não desse aquela segunda dose ou aquela dose de confirmação
para você oferecer maior proteção. A vacina da Coronavac, isso foi até publicado há 2 dias atrás, eles perceberam que ao invés de 14, se você ampliar para 21 ou 28 dias, você aumenta em 20% a eficácia da vacina. É uma vacina diferente, rapidamente aqui para falar, a vacina de Oxford, ela usa um mecanismo diferente, é chamado cavalo de Troia. Ela pega um adenovírus e fantasia lá ele de um negócio bonito lá para entrar e por dentro coloca o vírus inativado, né? A nossa é uma vacina de vírus enfraquecido, então é a nossa, do Coronavac, né? Estou chamando de nossa já, né? Que bom! Um pouco nossa, né? Da China, um pouco nossa também. Bom. Mas enfim, então, nesse caso, a Coronavac, ela tem demonstrado, pelos resultados iniciais, que esse aumento do prazo entre a primeira e a segunda dose não seria prejudicial. Ele já está. Agora, é o que você falou, deputada, no começo, quando se falar de obrigatoriedade. Agora a gente está vendo que talvez esse espaçamento não vai ser um luxo. Talvez, infelizmente, ele aconteça porque não vai ter vacina. Nós começamos a vacinar, nós marcamos uma festa de casamento para 50 pessoas, só que quando a gente foi olhar na lista, tinha 5.000 pessoas. Então não vai ter coxinha para todo mundo, não vai ter suco, não vai ter pedaço de bolo, vai acabar no meio da festa. Olha o risco que nós estamos correndo. Nós vamos vacinar e daqui a pouco nós vamos ficar assim, ó. Cadê as vacinas? Pois é, e falando, esse gancho que o senhor me deu foi muito bacana, doutor. Da coxinha? Da coxinha. Tá com fome. Da coxinha. A gente tem a questão dos insumos das seringas, que vem sendo falado aí já há algum tempo. São Paulo fez uma reserva, me parece que tem 75 milhões de seringas aí para essa vacinação. Só que não é suficiente para o estado de São Paulo, não é suficiente para dar conta das 2 doses. Deputada, a Comissão de Saúde, a senhora como parlamentar, o parlamento vai monitorar também essa questão sobre esses insumos que a população vai precisar daqui a pouco? Olha, eu não posso falar pela Comissão de Saúde, né? Muito embora seja parte, né, não a presido, e eu entendo respeitosamente que a comissão trabalhou muito aquém do que deveria ter trabalhado neste ano, né? As CPIs funcionaram muito, mas a comissão eu acho que deixou a desejar. Então não posso falar se vai fazer esse acompanhamento ou não. Eu tenho trabalhado muito em cima mesmo da Secretaria da Saúde, eu acho que eles não podem nem ouvir falar meu nome lá, porque o que eu ligo naquela ouvidoria, o que eu mando de ofício, e eu trabalho muito com o feedback da população, sabe? Eu tenho meio que um termômetro, como o pessoal procura muito meu gabinete para fazer reclamações, para me xingar os funcionários, pedir que eu peça impeachment do governador, o impeachment do presidente e assim por diante, eu vou pegando esse termômetro, entendeu? Então eu imagino que quando começar de fato a vacinação, porque por enquanto nós estamos vacinando ainda abaixo, né, da necessidade, os profissionais de saúde. Então quando começar a vacinar de fato a população, eu digo de maneira genérica, ainda que você siga as prioridades, as demandas vão começar a chegar. E então, assim, além de acompanhar, seja pela comissão, que eu espero que venha com novo gás, seja de fato, né, com as reuniões mensais com o governador, eu participo de todas, faço questão de participar de todas, tenho o posicionamento de que um parlamentar, ele tem que ocupar os espaços, não importa se ele é oposição, se ele é base, se ele é independente como eu, né, costumo trabalhar, mas ele tem que estar presente nessas oportunidades. Então, eu acompanho todas as reuniões com o governador. Então, eu vou procurar, né, fazer esse trabalho como venho fazendo e também seguindo o termômetro da população. Eu não acredito, de verdade, que nós teremos um problema com seringas em São Paulo. Tá? Eu não acredito. Não tenho como falar pelos outros estados. Como disse, a situação do Amazonas é uma situação que preocupa muito. Primeiro porque os recursos foram transferidos, então as autoridades locais vão precisar explicar onde foram investidos esses recursos, né? Tem notícias de médicos não remunerados pelo trabalho prestado no Amazonas, médicos que trabalharam não remunerados, então a gente quer saber se esses profissionais estão recebendo pelo seu trabalho.
Hoje mesmo tem denúncias, né, de que a vacina chegou e no lugar de aplicarem nas prioridades, aplicaram em famílias abastadas. Eu não quero aqui expor ninguém, nem jogar pedra em ninguém, obviamente tudo será apurado. Entendo que todos estejam, vamos dizer assim, desejosos, né, de se imunizarem, mas veja, né, no meio desse problema houve uma quebra de prioridades. Então é necessário olhar para cada estado com as suas especificidades, né, e as autoridades locais investigarem e punirem quem precisa ser punido, entendeu? É óbvio que a gente está aqui querendo ser solidário numa falta eventual. Eu mesma sempre peço para o governador, olha, socorre tal lugar. Eu às vezes mando mensagem, nem é nossa competência, mas você fica sensibilizado, né? Nós somos, acima de tudo, um país, entendeu? Mas é necessário também buscar as responsabilizações locais. Eu não acredito que em São Paulo nós teremos problema com falta de seringa, que é algo assim muito básico, né? Muito básico, mas estaremos atentos, né? Tenho certeza que o colega Murilo aqui também vai fazer parte dessa frente. Nós estaremos atentos, que esse é o nosso trabalho, né? Nesse período todo, recebi muitas reclamações assim de divergências, sabe? Olha, procurei o serviço, o médico não quis me dar o remédio A, quis me dar o remédio B, eu não quis me dar remédio, ou fiz o meu teste e o exame demorou muito para sair o resultado, mas eu não recebi reclamações de falta de assistência, sabe? De alguém ter procurado, não ter conseguido ser assistido. Então, assim, o meu gabinete, ele é meio que um termômetro, né? E quando chega uma situação lá, a gente vai para cima. Entendeu? E não é para favorecer nem A nem B. É para que a coletividade tenha um atendimento decente. Sim, sim. Antes de passar a palavra para o deputado Murilo, eu queria perguntar mais uma coisa para a senhora rapidamente. A senhora acha que o decreto de calamidade pode entrar em vigor também agora em 2021, ter uma prorrogação de prazo? Olha, se vier para cá, vou votar contra. Entendeu? Vou votar contra. Porque o efeito primeiro da calamidade é afastar o dever de fazer licitação. Tudo que precisava ser feito para enfrentar essa crise já deveria ter sido feito. Se não foi feito, foi incompetência. Nós cortamos salário aqui, cortamos verbas de gabinete, liberamos o fundo da casa, autorizamos liberar todos os fundos do executivo, né? Afastamos por 1 ano os deveres de licitações. Então, o que depender de votação aqui, para fins de prorrogar a calamidade, eu voto contra. Ok. Deputado Murilo, o senhor chegou muito recentemente aqui à casa, mas o senhor, desde o primeiro momento, até antes de chegar aqui, demonstra a sua defesa pelo interior do estado de São Paulo, né? Não só pelo estado inteiro, mas em especial pelo interior. O senhor está acompanhando a distribuição das vacinas pelo interior? Como o senhor está vendo esse processo aí? Olha, eu tenho acompanhado, já conversei com mais de 20 prefeitos sobre esse assunto, inclusive. Tenho falado com os secretários da saúde nos municípios no interior do estado de São Paulo. E a preocupação que eles têm é que até mesmo para os prefeitos e para os secretários de saúde pública, eles não têm uma resposta muito clara, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Então nós temos o entendimento que toda essa organização técnica deverá ser feita, está sendo feita pelo governo federal, e isso a nossa deputada já explanou muito bem. Mas agora, os prefeitos, inclusive a frente de prefeitos, eles têm uma preocupação de como será feito isso. Tanto que em Limeira, por exemplo, há uma preocupação de como vai ser feita, inclusive, a logística para o recebimento dessas vacinas. Toda essa questão logística, como vai ser distribuída, por quais cidades passarão os medicamentos, se será entregue direto para Limeira, se passará por Piracicaba, se pessoas de um município serão vacinadas em outro município. Toda essa questão organizacional, essa logística de distribuição das vacinas, isso é uma grande preocupação das lideranças do interior do estado. O que eles têm hoje é um número. Então, Limeira, por exemplo, receberá 2.900 vacinas. Esse é o número. Agora, como será feito, isso ainda é muito cedo para eles, inclusive, eles precisam de maior orientação do governo do estado e do governo federal. E é uma preocupação não só de um município, mas de vários municípios. E aqui também quero fazer um complemento
ao que a deputada mencionou de forma muito correta sobre a calamidade. Eu vivi isso no meu município e em outros municípios. Essa calamidade tem uma questão também de nós termos um corpo técnico para poder atuar se for feita uma calamidade. Porque não adianta colocar uma cidade em cor laranja ou determinar alguns limites se não há, por exemplo, um corpo de profissionais para poder conscientizar as pessoas, para poder fiscalizar para que não haja eventos. Então não é só fazer uma lei, fazer um decreto e colocar na Assembleia para ser votado ou nas câmaras municipais dos municípios. Existe uma série de questões que estão envolvidas aqui nisso. E ela já mencionou uma questão clara, que é em relação às licitações. E além disso, é preciso que nós tenhamos um trabalho estratégico no interior. Então as pessoas nos municípios ficam preocupadas de como será feito. Se durante essa vacinação o comércio de uma cidade vai ficar aberto até uma certa hora, o comércio de outra cidade não vai ficar aberto, uma cidade vai abrir, outra cidade vai poder fechar, uma cidade vizinha com a mesma quantidade de habitantes pode acabar recebendo uma quantidade maior de vacina, ou a vacina pode chegar antes. Ou seja, o que nós temos hoje é uma instabilidade política no interior que quer compreender quais serão os próximos passos. É claro que a gente tem a expectativa boa, a esperança de que haja um consenso, e eu acho que isso até talvez já tenha sido tratado, a deputada pode me complementar aqui, é claro, talvez tenha mais informação do que eu, justamente por estar na comissão, já estar tratando desse assunto há mais tempo, mas eu imagino que nos próximos dias isso poderá ser, inclusive, resolvido junto aos prefeitos e secretários de saúde. Mas, no momento, o sentimento que eu tenho é esse, é uma dúvida de quais serão os próximos passos em relação à aplicação da vacina em todo o estado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque tem tanta coisa ainda para perguntar, tem tanta dúvida ainda, mas eu queria as considerações finais rapidamente de cada um de vocês sobre esse assunto, sobre o debate que a gente teve aqui hoje, que com certeza muitas pessoas lá do outro lado foram esclarecidas pelo que a gente conversou aqui hoje. Dr. Gustavo, por favor. Bom, o debate muito importante, acho que a gente tratou de vários temas aqui, a gente acabou não falando só da ciência, a questão política, a questão financeira, a questão ética também, acho que tudo isso acabou se misturando de maneira bem importante. As pessoas devem entender que, bom, existe uma vacina ou existe a vacina, essa vacina em algum momento vai chegar, eu acredito que seja uma responsabilidade do Estado, quando eu falo Estado é o poder público, disponibilizar essa vacina, isso vai precisar que haja uma cooperação independente de cor, eu digo de política, né? De preferência, a gente não pode mais ficar patinando nisso, né? As pessoas, está morrendo muita gente doente, e eu só queria deixar um comentário final de que essa pandemia ela acabou mostrando também por um outro lado que a gente tem a capacidade de resolver muitos problemas no Brasil e que a gente até hoje não resolveu porque a gente meio que não foi colocado na parede, né? Uhum. Você vê que a gente foi colocado na parede e a gente, bem ou mal, a gente resolveu. Agora você imagina se todo esse esforço que foi feito também não pudesse ter sido utilizado lá atrás para esvaziar a fila do aparelho de ressonância, porque hoje tem gente que vai fazer um exame de ressonância, eu trabalho em hospital, espera 6 meses. Uhum. Vai fazer uma quimioterapia, espera 4 meses para ter o remédio. Então isso mostrou que a gente é capaz de resolver o problema também, independente de ter a pandemia ou não. E mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Foi uma honra participar com você aqui, Janaína Pascoal. Honra minha, professor, honra minha. Obrigada pelos ensinamentos. Também Murilo Félix, jovem também na política. Desejo sucesso para vocês. Muito obrigado. Deputada Janaína, por favor. Agradeço o professor, agradeço o professor Gustavo, o deputado Murilo, você, Mel, a Rede Alesp, e pedir para as pessoas terem calma, né? Ponderação. Pelo amor de Deus, não arrumem de sair em bloquinho de carnaval. Não importa se você é bolsonarista, se não é bolsonarista. Não é hora de ir para bloquinho, entendeu? Outro dia falei com um rapaz, ele falou, não, professora, temos que viver. Calma, entendeu? Nós temos que viver. Dá para viver de uma maneira mais responsável, né, em todos os momentos. Vamos aguardar essa tal vacina. As prioridades estão sendo estudadas, conforme os números das mortes, né, dos agravamentos. Eu até outro dia fiz uma análise, e a pessoa vai querer me bater aqui, mas se fosse para a gente basear nas mortes, os homens teriam que ter prioridade às mulheres, os homens idosos, porque eles estão morrendo mais.
tanto em números absolutos e principalmente quando você compara com o número de homens nas faixas etárias mais maduras, né? Então, assim, mesmo essas questões de prioridade, elas são passíveis de debate, entendeu? Eu defendi um critério diferente do que acabou prevalecendo, então tem que ter tranquilidade, não vai dar para brigar por tudo, né? Não vai dar para judicializar tudo. Começou com sintomas característicos, né? Pela minha experiência, dos muitos casos que eu estou acompanhando, como deputada, porque eu estou trabalhando na ponta também com o pessoal que está atendendo, a perda do olfato e do paladar, né, total, é algo muito característico, né, além dos demais sintomas, mas esse é muito característico do Covid. Procura uma assistência médica. Não é para sair comprando remédio, tomando remédio, se enchendo de remédio, mas também não é para ficar esperando em casa, né? Procura uma assistência médica, esse médico vai te olhar, né? Procura a unidade básica de saúde, vai olhar, vai fazer a análise da sintomatologia, como é que está seu pulmão, para saber o que é necessário fazer, né? Então, são 3 frentes: prevenção com comportamento responsável, esperar essa vacina, cumprir a ordem da vacina e buscar atendimento médico rápido. É isso. Saúde para todos. Deputado Murilo, por favor, as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer à Rede Alesp pelo espaço, um debate muito construtivo, a Melissa, que participou aqui nos entrevistando de uma forma muito ilibada, e aqui eu também quero agradecer a nossa deputada Janaína Pascoal, pelo qual eu aprendi bastante aqui, tenho certeza que podemos aqui discutir ideias, e quem ganha com isso somos todos nós que estamos aqui, vocês que estão acompanhando também. E também o nosso doutor Gustavo, que eu puder ajudar no que tange as pesquisas lá na USP em Ribeirão, conte comigo. E sei da importância do seu trabalho, para mim é um prazer estar aqui para justamente ouvi-lo, a contribuir a todos nós aqui. E a vocês que acompanharam aqui, eu agradeço por ter acompanhado esse momento tão importante, uma discussão fundamental no futuro das nossas vidas aqui no estado de São Paulo. E também peço para que vocês me acompanhem no Facebook, nas minhas redes sociais, no Instagram também, é Murilo Félix. E ficamos aqui na expectativa de que este ano seja um ano de retomada da economia, que seja um ano em que as vacinas sejam feitas da forma mais adequada possível e que possamos, o quanto antes, resolver essa situação para que mais vidas sejam salvas. É um momento em que a gente fica aguardando de forma esperançosa para que haja um consenso entre o governo do estado, entre o governo federal e para que essa distribuição seja feita da forma mais adequada possível. É uma expectativa positiva que nós estamos aqui. É isso. Obrigado. Muito obrigada a vocês, obrigada a você que nos acompanhou de casa. Esse foi o Alesp Cidadania.